Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O tema da nossa mensagem nesta manhã é uma tragédia mundial. E a minha esposa, a Hilda, vai ler o texto básico que se encontra em Gênesis 7, versículo 1. Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Irmãos, todos nós sabemos que nós já estamos vivendo uma tragédia mundial. Estamos vivendo algo que nunca você presenciou na sua vida. Todos estão em pânico, correndo por causa dessa epidemia ou pandemia do coronavírus. Mas, se você observar dentro da palavra de Deus, há muito tempo atrás, houve no mundo uma tragédia em proporções mundiais também. E uma tragédia muito maior do que essa. Eu estou falando dos dias de Noé. Quando choveu sem interrupção em todo o mundo durante 40 dias. E as águas cobriram todo o mundo, causando uma destruição praticamente total desse mundo. Somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca foram salvos. Por isso, nós gostaríamos de recorrer a essa história para falar dos nossos dias, que não são diferentes. Por que não são diferentes? E o que devemos fazer nesses dias? Vamos observar a história de Noé. Em primeiro lugar, nós podemos ver que, como naqueles dias, hoje, essa tragédia tem trazido um caos para todo o mundo. Não há lugar no mundo onde não se fala do coronavírus. Não há lugar do mundo onde as pessoas não estão apreensivas, com pânico, correndo. É o caos total. Ontem conversei com o nosso irmão Altair, que tem a sua filha, a Fabiana, lá em Guiné-Bissau, e a tragédia, o coronavírus, já chegou na África, como também chegou em todo o mundo, e está bem próximo ali, e eles têm uma estrutura muito menor do que o Brasil, em termos de saúde e logística e outras coisas mais. Sim, é o caos. E eu não vou alongar muito, porque você já sabe o que está acontecendo. Mas eu gostaria de dizer a você que temos lições a aprender. Em primeiro lugar, essa tragédia mundial significa o caos, a destruição, o pânico. Mas, em segundo lugar, devemos buscar a salvação. Noé sabia muito bem, porque foi orientado por Deus, de que haveria de chover 40 dias sem interrupção na terra. E haveria lá um caos. O que ele fez? Buscou a salvação. E a salvação, naqueles dias, foi a arca. Essa é a decisão certa que você tem que tomar. Você tem que buscar a salvação.
Você não pode se render à morte. Você não pode se render à tragédia. Você tem que buscar uma saída. Você tem que buscar uma solução. Você tem que procurar se salvar e salvar a sua família. É o que todos estão procurando fazer. Estão procurando a salvação. De acordo com as autoridades, nós temos que ficar em casa, fechados. Noé entrou naquela arca e ficou durante muito tempo com a sua família fechado naquela arca. Porque ele sabia que era o seu local de salvação. Sim, nós temos que observar o que as autoridades dizem para buscarmos a salvação e seguirmos as suas orientações. Mas, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão da salvação. Aonde buscar a salvação? Noé buscou na arca. E a palavra de Deus nos fala de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo, na língua hebraica, significa Salvador, porque Ele é a nossa salvação, a nossa única salvação. Ele poderá nos salvar desta pandemia do coronavírus. Ele pode agir nas nossas vidas e permitir que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Ele pode nos conservar intactos durante esse período de caos. Mas Ele também, além de salvar as nossas vidas, os nossos corpos, Ele tem uma salvação muito maior ainda, que é a salvação da nossa alma. Porque de que adiantará você vencer essa pandemia, sobreviver e viver muitos anos mais, se ao chegar na presença de Deus, você não ter a vida eterna? Se preocupe com a vida eterna. Se preocupe com a salvação do seu corpo, com a salvação da sua família, mas se preocupe antes de tudo com a salvação da sua alma. Terceiro lugar, podemos observar, Noé se preparou. Noé se preparou. Observe bem. Quando Deus determinou o juízo, a destruição por causa do pecado do homem, Deus achou graça em Noé, porque Noé era íntegro, era justo entre os seus contemporâneos, e Deus chama Noé e fala assim: Noé, faça uma arca. Se prepare para esse dia. Eu quero chamar a atenção a você. Você sabe que você está vivendo o caos. Você sabe que você precisa encontrar a salvação e Jesus é a salvação. Mas você precisa de mais. Você precisa de se preparar. Amós 4,12 diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Buscai a Deus e vivei. Noé se preparou ao longo daquele tempo. Você também deve se preparar. Se preparar para essa pandemia do coronavírus. Ouça e atente para o que as autoridades dizem. As autoridades políticas, não estamos aqui questionando o caráter delas, mas se elas estão dizendo, temos que nos submeter a elas, de acordo com a palavra de Deus. As autoridades médicas que estão nos alertando acerca do perigo, se prepare, tenha precaução, cautela. As autoridades espirituais
da sua igreja, seja ela qual for. Observe bem que Noé salvou a sua casa espiritualmente, mas também eles sobreviveram fisicamente da tragédia. Você pode se salvar e salvar a sua família, desde que você esteja preparado. Preparado para essa pandemia, mas também preparado espiritualmente. Prepare a sua alma para o dia do seu encontro com Deus. Jesus, ele voltará. O juízo final é certo. Por isso, esteja preparado para, não apenas para essa pandemia, mas também para toda circunstância, principalmente preparando a sua vida para o seu encontro com Deus. Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te aprovado como obreiro, que evita os falatórios profanos, mas que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra de Deus. Caminhando um pouco mais, o que Noé fez? Ele conscientizou a sua família. Observe bem que Noé, ele construiu a sua arca. Ninguém deu ouvidos a ele. Muitos zombaram dele. Mas ele soube salvar a sua casa, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Por quê? Porque Noé, ao receber o recado de Deus, ele conscientizou a sua família. Ele falou a respeito daquilo que Deus lhe orientou. Irmãos, eu tenho certeza que você está preocupado com a sua vida, mas também com a vida da sua família. Talvez você esteja preocupado com o seu vovozinho, a sua vovozinha, que são pessoas idosas e estão no grupo de risco. Às vezes você tem um parente que tem aquelas doenças crônicas. Você também, pai, está preocupado com o seu filho, as crianças, que também são vulneráveis. Nós todos estamos preocupados, não apenas com as nossas vidas, mas também com a integridade da nossa casa, da nossa família. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção para você, a você. Conscientize a sua família. Você quer que a sua família saia e vença essa tragédia? Conscientize. Não é hora de nós brigarmos, discutirmos, nos degladiarmos. Observe bem ali que estava lá a sogra e as noras, a esposa, o marido, os filhos. É hora do marido se unir à esposa para vencer essa tragédia. É hora dos filhos atentarem para o que os seus pais dizem. É hora também da criança conscientizar o vovozinho ali acerca dos perigos. E é hora também de nos unirmos para vencermos essa pandemia. Noé só venceu porque ele soube conscientizar a sua família e a sua família esteve unida para enfrentar essa tragédia, para enfrentar esse problema. Todos ali na arca. E não é fácil estarmos na casa durante 1 mês, 2 meses, ou até mais. Mas nós temos que vencer, unidos. 5º lugar, Noé confiou em Deus. Noé confiou em Deus. Só Deus poderia salvá-lo daquela tragédia. E Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E ele
aprendeu a depender de Deus em todas as situações, mas principalmente nessa situação de tamanha tragédia, porque só Deus poderia salvá-lo. E ele manteve a sua confiança em Deus, juntamente com a sua família. Ele não deixou de acreditar em Deus, no poder de Deus. Ele diz a palavra de Deus que primeiro ele obedeceu, e quem acredita também obedece. E diz a palavra de Deus que ele fez tudo aquilo que Deus ordenou a ele, quando ele foi construir a arca. Se ele não tivesse obedecido e feito a arca de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as ordens de Deus, provavelmente ele não estava salvo, nem a própria humanidade. Mas ele confiou em Deus. E ele esperou ali em Deus. E a palavra de Deus diz assim: o justo viverá pela sua fé. Irmãos, a fé de um homem se conhece no momento da tragédia. Porque se você se mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pouca. Está na hora de nós mostrarmos a nossa fé. Está na hora de mostrarmos que o nosso Deus é maior do que essa tragédia. Está na hora de mostrarmos que nós estamos firmes. Como diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele estendeu a sua mão para mim e me livrou. Tirou-me de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha, e nos meus lábios um novo cântico. Mantenha a sua fé, independentemente do tamanho dessa tragédia. Não deixe de acreditar. Porque se você deixar de crer, se você deixar de viver pela fé, você jamais passará e vencerá essa tragédia. Sexto lugar. Tenha paciência, que a tragédia vai passar. Seja paciente. Esta é uma virtude que nós temos que ter em tempos de luta e em tempos de tragédia. Essa hora é hora de sacrifícios. É hora, muitas vezes, de abrirmos mão de muitas coisas. E nós não podemos cair em pânico, nos desesperar, ou também achar que tudo é um carnaval, é algo que é ilusão. Não, a tragédia existe. Tenha paciência, persevere, não desista, não perca o seu ânimo. E é o que Noé fez. O que ele tinha que fazer? Era esperar. O que ele tinha que fazer era ter paciência. O que ele tinha que fazer era persistir, era perseverar juntamente com a sua família. Não havia outra opção, senão esperar. Terminar os dias de chuva, as águas baixarem, até que houvesse um solo seguro, uma terra firme, para que ele pudesse descer da arca com a sua família. E ele esperou esse tempo todo. Eu não sei quanto tempo essa tragédia vai durar, mas ela vai passar. Nós vamos vencer, assim como Noé venceu. Jesus Cristo vai dizer assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Irmãos, Deus está com você. Tenha paciência, persevere. Há um texto do Senhor Jesus Cristo que diz o seguinte: pela vossa paciência possuí as vossas almas. Não se desespere, mas persevere nos caminhos do Senhor, e Ele vai te livrar. Ainda que você tenha que passar pelas águas, o Senhor estará com você. Ainda que você tenha que passar pelos rios, eles não te submergirão. Ainda que você passe pelo fogo, você não vai se queimar. Em último lugar, para nós concluir, quando a tragédia passar, lembre-se da sua aliança com Deus. Coisa mais importante que nós temos, meus amados irmãos, é a nossa aliança com Deus. Nós estamos firmados no pacto da graça, porque pelas misericórdias do Senhor,
nós não seremos consumidos, porque elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Quando a tragédia passou, o que Noé fez? Desceu da arca com a sua família, e a primeira atitude que ele tomou em terra firme foi erguer um altar e oferecer a Deus um holocausto, uma oferta pelo livramento, pela salvação sua e da sua casa. E Deus respondeu, colocando o arco-íris no céu e fazendo a promessa de que Deus haveria de sustentar ele, a sua casa e toda a sua descendência. Irmãos, muitas vezes nós buscamos a Deus na tragédia. Quando a tragédia passa, nós nos esquecemos de Deus. Noé não se esqueceu de Deus. Ele foi grato a Deus, ele consagrou a sua vida e a vida da sua família a Deus, porque ele tinha uma aliança com Deus. E Deus respondeu, mostrando as suas promessas, mostrando o seu poder, mostrando a sua misericórdia. Quando essa tragédia passar, e ela vai passar, você vai vencer, assim como Noé venceu. Certamente ninguém dos nossos vão se perder. Eu creio na salvação minha e na salvação da minha casa, na salvação tua, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu creio que a nossa igreja vai superar essa tragédia. Mas, um alerta aqui a você, meu querido irmão. Quando a tragédia passar, lembre-se de quem foi poderoso para te salvar. Lembre-se de quem te orientou pela sua palavra a tomar as melhores decisões. Lembre-se daquele que é o único, que é o arrimo da tua sorte. Tenha sempre uma aliança com Deus. Deus é o Deus que está nas tragédias e nas alegrias. Você tem que estar com Deus em todos os momentos da sua vida, na dor e na alegria. Aprendendo, como Paulo, a viver contente em toda ou qualquer situação, sabendo que tudo podemos naquele que nos fortalece. Esta foi a nossa mensagem nesta manhã. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus parentes, com aqueles que estão desesperados, mostrando a eles que há uma solução, há uma salvação, independentemente da tragédia que nós vivemos. Que Deus te abençoe, fique na paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.